noite, amigos. Nós estamos ao vivo pela internet em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. A reunião é ao vivo. Hoje é 31 de outubro de 2012. Nós estamos no Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. E iniciando a nossa reunião, nós vamos efetuar um contato com a dimensão extrafísica, um contato com nossos amigos espirituais, companheiros de trabalho, de estudo, que aqui comparecem, pressurosos, amorosos, emanando energia de paz, de tranquilidade, de equilíbrio, nos intuindo para os nossos questionamentos e as nossas respostas. Que tenhamos um momento, nessa 1h20 de estudos, um momento de muita alegria e de muita seriedade também. Muita paz a todos. Bem, nós estamos hoje com um convidado, né? Wilton Freitas é psicólogo e é bacharel em Direito. Mas, acima de tudo, é um estudioso da doutrina espírita, participa de vez em quando na nossa lista de debates, com colocações muito oportunas. Já esteve aqui no ICEF outras vezes, não é a primeira vez? Deve ser a terceira, né? Terceira vez? Quarta, eu acho. Quarta, né? Então, nós vamos dialogar com ele. O tema que ele sugeriu, em função do próximo 2 de novembro, é desencarnação, o retorno à nossa pátria espiritual, tá certo? A nossa real pátria. A nossa real pátria, exatamente. Nossa real pátria. Então, já há algumas perguntas previamente enviadas, que já estão ali e que serão lidas, mas lembro que vocês presentes têm preferência para levantar questionamentos, preferencialmente sobre o tema ou relacionado, mas também há flexibilidade para se abordar outros temas, outros assuntos, conforme se encaminhem os estudos, né? A nossa conversa fraterna. Muito bem, amigo, algo inicialmente? Gostaria de cumprimentar todos os presentes, senhoras, senhores, os jovens aqui presentes, desejando uma boa noite, uma noite muito proveitosa de conversa, de debates, e também aos nossos amigos internautas, que tem um público cativo que acompanha. Eu próprio de casa já tive de assistir várias vezes esse espaço aberto, onde se questiona, onde se debate a doutrina espírita com muita clareza. E gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de aqui estar, mais uma vez, para dialogar sobre a doutrina espírita. Talvez antes de iniciar as perguntas, se me permitir, doutor Ricardo, contextualizar o tema. Para além da data que se avizinha, dia de finados, esse tema que a gente sugere é para falar principalmente de vida, porque a doutrina espírita, ela, como diz o Divaldo Franco, veio matar a morte, dizendo que a morte não existe. Na verdade, apenas mudamos de plano, apenas modificamos o plano de nossa consciência. E a doutrina espírita, nesse sentido, ela é extremamente positiva, porque passa uma visão de morte bastante diferenciada, às vezes, de muitas outras tradições religiosas. Muito embora existam culturas que visualizem a morte até com comemoração, com alegria. No Oriente a gente visualiza isso aí, a gente tem notícias disso. Já a nossa cultura judaico-cristã já vê com um certo pesar, uma tristeza. E a doutrina espírita, embora reconheça a gravidade, o sofrimento que existe naturalmente quando a gente perde um familiar, um ente querido, é claro que a gente sofre, é natural chorar. Porém,
nos dá a convicção de que não existe o adeus definitivo. A pessoa que partiu para o outro lado, ele momentaneamente está afastado de nós. Porém, a qualquer momento, né, nós podemos retornar para lá, e mesmo se o espírito tiver condição, até está próximo da gente em vibração, em pensamento. Então, contextualizando esse tema, que falar de desencarnação para nós espíritos é um convite a refletir sobre a vida, porque a gente morre tal qual se vive. Ou seja, a morte não representa nenhuma transformação do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista dos nossos valores. Continuamos a ser exatamente o que somos. Não santifica ninguém, nem piora ninguém. Continuamos a ser exatamente o que somos. Por isso que se diz que se morre como se vive. Passagem para o lado de lá é uma mera continuidade dos nossos hábitos, dos nossos valores, dos nossos desejos. Passamos para o lado de lá do mesmo jeitinho. Então, contextualizamos assim para as perguntas. Ok. Diz que você colocou como título, sugestão, o retorno à nossa real pátria, não é isso? Exatamente. Então quer dizer que a morte para nós seria que nem Fortaleza para você. Exatamente, o Ceará. Né? Um abraço aí para os conterrâneos que estiverem assistindo. Muito bem. Então, Helena, tem algum questionamento já para... Vamos lá, então. Primeiro, o que é mais difícil para o espírito? Passar pela reencarnação ou desencarnação? A gente aqui encara a morte com uma tristeza, com muito pesar. Porém, os espíritos que já estão do outro lado costumam até festejar quando alguém retorna, porque na verdade é um retorno. A gente tem toda uma comunidade de amigos, de parentes, de conhecidos, de protetores, né, e que estão do lado de lá, nos aguardando. Né. Alguns que a gente conheceu nesta existência, laços construídos aqui, e outros que nós não nos recordamos conscientemente, mas estão do lado de lá. Então, o desencarne é, como os espíritos colocaram lá no livro dos espíritos, é sair da prisão. E a reencarnação é o contrário, é entrar nela. E com um agravante, que você perde momentaneamente aquela persona, você perde aquelas as informações que você detinha no mundo espiritual, e você tem uma oportunidade de renascer. Embora as tendências, as inclinações se manifestem, você esquece quem foi, o que fez, né, e o que sabia, no sentido mais estrito do termo. Então, a reencarnação é um momento mais, digamos assim, assustador, mais difícil para o espírito de enfrentar. No livro André Luiz, aliás, no livro Nosso Lar de André Luiz, tem um episódio em que o Lísias está bastante contrariado, entristecido lá no mundo espiritual, que a mãe dele ia reencarnar. E André Luiz dialoga com ele: mas Lísias, não fique assim, ela vai só com um processo de aprendizado. Mas eu estou perdendo minha mãe, estou perdendo minha mãe. Esse sentido de que vai reencarnar, nascer um novo corpo, uma nova experiência, uma nova consciência. Então, para os espíritos há um sentimento de perda também no processo reencarnatório, né? Então, arriscaríamos que para o espírito seria mais difícil e mais, digamos assim, desafiador a reencarnação, naturalmente, que é um mergulho na carne, um oceano de possibilidades, de êxitos e de fracassos. Bom, sobre essa questão inicialmente colocada e sobre até essa contextualização inicial que ele fez, alguém gostaria de levantar algum ângulo? Eu só pedi um microfonezinho para
Passou, né? Porque o pessoal da internet não escuta se não falar no microfone. Alguém gostaria de levantar algum ângulo, fazer algum adendo? Fiquem à vontade. Hein? Tem que trocar o microfone? Certo. Está com ruído? Ah, sim. Muito bem. Então, enquanto trocamos o microfone aí... Alô? Deu? Obrigado. Tá bom. Então, só ficar um microfone circulando agora, né? Bem. Fiado, queres colocar algo? Não, só dizer, concordo, né, com o que foi colocado, né? Quando você morre, você mantém a sua persona. Né, e quando você reencarna, você perde a sua persona. Então, diga assim, é mais traumático o nascimento do que a morte. Embora alguns espíritos, né, quando morrem, também podem perder a persona por traumas, né, devido ao medo da morte, né, é um estado de demência, né, vamos dizer assim. Mas realmente a gente foi muito bem colocado, né, que a nossa real pátria é o lado de lá. Né, aqui a gente está na escola, está aprendendo para poder melhorar. Bem, seguimos então, ficamos atentos também quando houver na internet algum questionamento, né? Vamos adiante. Se morrer é apenas retornar à nossa pátria espiritual, nossa verdadeira morada, o lugar de onde viemos, por que normalmente se tem medo da morte? É desagradável viver no mundo espiritual? Muito bom. Não é desagradável viver no mundo espiritual. Muito pelo contrário. A gente tem notícias, inclusive, pela literatura espírita, que vários espíritos resistem a reencarnar. E lutam e não aceitam. Espíritos normalmente inferiores, atrasados, não se interessam e preferem ficar na dimensão espiritual. Há quem tem até fobia e pânico para reencarnar. Há descrições de espíritos que têm verdadeira fobia. Entrou em pânico mesmo quando você fala que você vai ter que reencarnar. Aprender a andar de novo, usar fralda, esquecer tudo, aprender a falar, realmente às vezes é bem assustador. Sim, normalmente o status quo que o espírito já tinha do outro lado, normalmente o espírito que obsidia, que manipula, ele não quer se submeter a essa situação de retornar num corpo frágil, passar por um processo educativo, perder momentaneamente aqueles conhecimentos que ele detinha. Então, viver no mundo espiritual, de modo algum, é desagradável. O medo da morte, e aí cabem inúmeras hipóteses. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, ele levanta essa discussão de que, normalmente, a nossa cultura, que muito carregada da ideia do pecado, do erro, e de que pelas nossas faltas, pelas nossas vidas, há uma probabilidade muito maior de que fôssemos para o inferno do que para o céu. Dentro da nossa tradição. Se existisse, né? Se existisse, dentro da cultura judaico-cristã, né, onde tem essa ideia forte, que a doutrina espírita vem dizer que não há esse céu e nem há esse inferno, pelo menos nessa dimensão definitiva. Muito pelo contrário. Tudo não passa de um momento, de transições. Existem moradas, de fato, no mundo espiritual, onde reina o sofrimento, onde reina a dor, o ranger de dentes, de que fala a Bíblia, e outras moradas felizes. Mas mesmo as moradas de sofrimento são transitórias. O espírito passa por ali um tempo de que necessite para, digamos assim, expurgar seu rancor, sua dureza de alma, sua resistência a aceitar uma nova perspectiva de amor, de fraternidade, de relacionamento. Então, um dos fatores para o medo da morte talvez seja esse, o culturalmente estabelecido de que nos aguardaria uma morada infeliz. Além disso, a gente pode citar também o aspecto
do instinto de conservação, algo que a natureza nos dotou, conforme a doutrina espírita coloca, que é natural você querer preservar a sua vida, querer preservar a sua integridade, até porque isso é necessário para a nossa existência, para a continuidade dos nossos aprendizados, de nossas experiências aqui no plano físico. Então, essas seriam algumas vertentes para se pensar esse medo, né, esse pavor. E eu destacaria uma outra. O desconhecimento e a ignorância acerca da vida futura. Coisa que a doutrina espírita vem tirar esse véu, né? Vem mostrar com clareza. Hoje em dia só não conhece, não domina esse assunto quem não vai atrás, quem não procura. Muito embora seja um tema já discutido há milênios, porém nunca foi apresentado com tanta clareza, com tanta lógica, com tanta racionalidade e sem alegorias, de modo jornalístico mesmo, como muitos jornalistas aqui não fazem, né? André Luiz descreveu detalhadamente, muitos outros espíritos o fizeram, por médios como Chico Xavier, Divaldo e diversos outros aí, relatam minuciosamente a vida no mundo espiritual. E além dessas obras, diversas outras demonstrações da nossa existência enquanto espírito, e, consequentemente, da vida na dimensão espiritual. Então, recapitulando, você enumeraria quais são as causas, só para fixar assim para o público, né? As causas do medo da morte. Vamos lá, rapidamente. Quais são as causas? Eu mencionei o aspecto cultural, a ideia de inferno. A ideia de inferno, ou seja, medo, pavor do que vai acontecer, seria uma das causas, né? A outra? Esse último ponto que eu abordei em relação ao desconhecimento da vida futura. Certo. Digamos, o niilismo, que possa acontecer nada, ou desconhecer exatamente, né? Certo. Então, medo do inferno, ou algo do gênero, o desconhecimento total. Quais são os outros dois fatores que você citou? Que eu achei muito bem colocado, muito bem interessante, mas... Instinto de conservação. Instinto de conservação seria uma outra causa. E citou uma quarta causa que eu não me recordo qual agora. Mas está gravado. Está gravado lá. Mas muito bem sintetizado, assim, o porquê do medo da morte, né? Porquê do medo da morte. Muito bem. Temos lá questionamentos, mas vocês fiquem à vontade, só levantar o dedo, pedir o microfone, que o microfone chega lá, tá, gente? Pois não, passa o microfone lá, por favor. Isso. Eu gostaria de saber quais são os critérios que se usa normalmente das entidades no processo de reencarnação. Como é que é determinado? Como, por exemplo, a que família se vai, quando se deve reencarnar, por que se reencarnar e variantes desse tipo. A necessidade da reencarnação é para o próprio progresso, o aperfeiçoamento do espírito. A doutrina espírita coloca que o nosso ser, a nossa dimensão espiritual, ela progride desde reinos inferiores até. Situação esta que não necessariamente se processou no planeta Terra. Aliás, muito antes do nosso planeta Terra, que é bem jovem em relação aos diversos mundos e estrelas que existem no universo, muito antes do nosso planeta Terra, possivelmente nós já éramos princípio espiritual em processo de aprendizado. Esse princípio vai evoluindo, estagiando nas diversas formas. No Livro dos Espíritos há uma colocação quase que poética dos espíritos, né, dizendo que tudo se encadeia, desde o átomo ao arcanjo, ou seja, um espírito altamente evoluído, que também começou por ser átomo. 540. 540. Exatamente. Então, nós somos uma energia que vamos passando, estagiando nas diversas formas físicas e evoluindo. Chegado o grau de humanidade, aí entra a pergunta do senhor. Quando atingimos o grau de humanidade, que já temos uma racionalidade, um pensamento contínuo,
né, que nos diferencia dos animais ditos irracionais. Quando atingimos essa condição de humanidade, ainda estamos muito distantes daquela evolução a que estamos destinados, a sermos um espírito de luz, espírito puro, conforme classificou Allan Kardec nas obras básicas. Então, até atingirmos essa condição de espírito puro, nós temos de conquistar inúmeros valores no campo da moralidade e da intelectualidade. Então, a gente tem de aprender muita coisa a nos relacionar, a viver em sociedade, perdão, fraternidade, essas teses centrais que as religiões normalmente adotam, do amor, da fraternidade, são valores que, do ponto de vista moral, todos nós deveremos conquistar. Então, enquanto a gente não conquistar, a gente vai estar reencarnando. Da mesma forma, a compreensão do mundo, a química, da física, do universo, da música, enfim, todo conhecimento, o espírito, nós temos o potencial, a capacidade de aprender e de assimilar isso aí. O mais prodigioso matemático, físico, Newton, qualquer um que vocês pensem, nós temos o potencial de sermos um Newton, um Beethoven, né, e diversos expoentes da inteligência humana nos diversos campos. Somos um espírito com uma potencialidade enorme. E a reencarnação é o meio pelo qual a gente progride. O senhor poderia me perguntar, tá, mas por que nós não ficamos no mundo espiritual e aprendemos lá? Porque lá se aprende também. E os espíritos nos dizem que a experiência na Terra é profundamente desafiadora e tira o espírito da acomodação. Porque ao aqui estarmos, isso Kardec desenvolve lá no livro A Gênese, porque quando estamos aqui na Terra, nós somos forçados a lutar para ter bem-estar, para ter condições, para se proteger da chuva, do sol, para ter o alimento. Então, a ligação do espírito com a matéria é extremamente desafiadora, implica em sair do comodismo, em buscar desenvolver os músculos, né, o corpo, a inteligência, enfim, essa luta do dia a dia que a gente visualiza. Wilton, fazendo um parênteses, depois continua na tua digressão interessante, alguns dados assim complementares. Assim. Você colocou a questão de critérios, né? Entende? Critérios. Esses critérios, talvez até o Wilton vá abordar na sequência, eu iria abordar, né? Mas existem em cada colônia espiritual, em cada ambiente espiritual, existem coordenadores que eles gerenciam, eles administram aquela colônia através de uma capacidade que seria uma organização social, como fosse uma autocracia intelecto-moral. Ou seja, os dirigentes estão dirigentes não porque ganharam uma votação, não foi democraticamente escolhido, mas ele atinge aquela função pela sua intelectualidade, pela sua moralidade, pela sua ética e tal. Então é uma autocracia intelecto-moral. Essa autocracia intelecto-moral, esses coordenadores, que estão às vezes há muito tempo lá, eles têm diversos colaboradores que estudam cada caso, analisam cada situação. Então, se alguém vai reencarnar, aqui numa maternidade tem dezenas de funcionários que trabalham naquela maternidade para que um bebê seja acolhido. Dentro que faz a ficha, preenche, enfim, cadastra. Tem dezenas ou centenas de funcionários numa maternidade. Então, nesses ministérios da reencarnação, tem outros nomes conforme as colônias, existe uma estrutura muito grande, muito ampla. E esses critérios são analisados profundamente de acordo com cada caso, que depois ele pode até detalhar algumas situações. Eu vou dar, por exemplo, uma situação específica, que é bem diferente da comum.
É aquele espírito que ele citou ainda há pouquinho, que não quer reencarnar, tem pânico de reencarnar, tem medo, se recusa terminantemente a reencarnar. E daí, o que acontece? Acontece o seguinte, passam-se os anos, ele vai entrando em desgaste energético, ele vai entrando em sonolência, em torpor, não morre porque ele está na dimensão espiritual, mas ele entra nessa sonolência e automaticamente é encaminhado para os setores da reencarnação. Esse desgaste energético existe porque esse corpo espiritual dele, o perispírito, também chamado, né? O corpo espiritual é matéria também, de outra dimensão, mas é matéria. E essa matéria é composta de núcleos de energia que vibram. Quanto mais adiantado o espírito, maior grau de vibração. Quanto mais atrasado, menor grau de vibração. Então, o espírito que vibra intensamente pode permanecer séculos sem reencarnar. O espírito mais denso, mais pesado, ele vai automaticamente entrando em desgaste, sonolência, torpor, e automaticamente é encaminhado pelas equipes. Isso é uma situação, uma reencarnação compulsória. Agora, cada caso tem uma análise específica, certo? E a finalidade ele colocou muito bem. Por que reencarnar, né? Exatamente. Algo mais sobre essa questão? Além desses que estão aprendendo, né, dos espíritos que reencarnam para aprender, há outros também que já passaram pelas lições que a Terra poderia lhes dar e ainda assim aceitam o desafio de reencarnar aqui para ser crucificado, para ser incompreendido, mas para deixar a sua mensagem. Porque todos os grandes espíritos que reencarnaram com grandes missões, normalmente eles não são bem acolhidos pela humanidade. Basta você olhar o que aconteceu com Jesus, o que aconteceu com Sócrates, que Kardec coloca como precursor do cristianismo, precursor da própria doutrina espírita em inúmeros pontos. É impressionante quando você lê as obras que Platão escreveu sobre Sócrates, né, os discursos de Sócrates, a preocupação com a alma, em tornar a alma virtuosa, que ele foi acusado de corromper a juventude, lá no livro Apologia. Ele dizia, mas o que eu fiz com os jovens a não ser questioná-los, a não ser levá-los a filosofar, a indagar de que valem juntar coisas materiais, pertences, objetos, fortunas, se a alma não for virtuosa, se a alma é eterna, que haverá de mais meritório do que cuidar de embelezar essa alma, de lhe dar valores? Então, assim, Sócrates, Jesus e muitos outros, né, espíritos que aqui reencarnaram para deixar ensinamento, para deixar lições profundas para todos nós. Então, são espíritos missionários, né, que não necessitariam passar pela reencarnação, pelo menos no plano terreno, e que poderiam estar em outros mundos bastante desmaterializados. Ok. Sempre lembro que quem quiser questionar é só levantar o dedo para o microfone chegar lá, certo? Seguimos então? Nós temos alguma pergunta na internet? Da internet? Isso, que é da Sarbélia Cunha, de Feira de Santana. Acho que muitas pessoas têm dúvidas. Aproveitando o tema, pergunto: no dia de finados, deve-se ou não visitar cemitérios? Muito bom. A doutrina espírita não se opõe de maneira nenhuma que as pessoas, em respeito à sua tradição, à sua cultura, se dirijam até os cemitérios, levem flores ou vela, para ali, naquele local, orar, lembrar, né, com carinho de seus parentes que já faleceram. Temos o mais profundo respeito em relação a isso. Embora a gente saiba que não é necessário se deslocar até o local onde se encontram os despojos, né, mortais, porque o espírito não está ali. A alma daqueles que já faleceram,
o encaminhamento natural é que elas se encontrem no plano espiritual, em alguma colônia, desenvolvendo trabalhos, atividades. Então, elas não se encontram ali naquele local físico. Naturalmente, nesse período, a gente tem notícia que verdadeiras caravanas se deslocam do mundo espiritual para visitar os seus parentes, porque é um período que os parentes se lembram, então há uma atração naturalmente muito forte. Mas onde quer que a pessoa esteja e faça a sua oração, o seu pensamento, dirige aquela lembrança de amor, de fraternidade, de respeito, com aquele irmão, pai, mãe, filho, avô, avó, amigo, aquele que já desencarnou, aquela lembrança carinhosa, afetuosa, desejando bem, aquela saudade boa. Com certeza, em qualquer lugar que você esteja, vai ser ouvido, vai ser percebido, essa energia vai chegar até o irmão espiritual, porque é o nosso pensamento que realmente atinge, que realmente vibra, que se desloca e que alcança o espírito, né? E não o local onde a gente se encontra. Então, resumo, a doutrina espírita não é contra, mas também não estimula que ninguém vá ao cemitério e não há por que ir ao cemitério. Mas quem quiser vá, não há nenhum problema. Em resumo é isso, né? Exatamente. Então, deixando bem clara essa questão, né? Alguns espíritos até dizem que não é um lugar muito agradável para o encontro. Eles dizem, muito melhor se vocês pensarem na gente no outro local mais bonito, numa praça cheia de passarinho, etc., que a gente conversa. E às vezes o cemitério é um ambiente, às vezes, que tem muita gente chegando, muito choro, muitos espíritos ainda confusos. Então nem sempre é um lugar muito agradável, muito bonito, muito cheio de luz e né, para se marcar um encontro. Entende? Não é o lugar preferido deles, com certeza. Certo? Mas se alguém fizer questão, eles vão lá. Parece que... Passa o microfonezinho para ela ali atrás. É uma questão relativa a essa mesmo. Na minha visão seria mais uma forma de superstição, eu acredito, né? Mas aquela história de que algumas igrejas já passaram, né, desde antigamente, de não fazer oração em casa para um ente falecido, né? Então aquela, né, que a doutrina espírita mais explica dessa questão de ir em algum local para fazer essas orações e tudo, ou não, se conecta em casa ao mesmo tempo. Não há nenhum problema em se orar em casa, muito pelo contrário, né? O que Jesus recomendava, né? Entrar em vosso quarto, em silêncio, e lá orai ao vosso Pai que vê tudo o que se passa em segredo. De maneira nenhuma, para orar, para se lembrar daqueles que amamos. E para orar de um modo geral, se pode fazê-lo em qualquer local, né? A única restrição talvez que a doutrina espírita tivesse como regra geral seria a psicografia, o intercâmbio com o mundo espiritual, que preferencialmente deve ser feito numa instituição espírita, né? A não ser médiuns já bastante amadurecidos na sua faculdade, que psicografam, e aí tudo bem, mas médiuns iniciantes, aí sim, eles devem e podem orar em casa, fazer evangelho, devem, mas evitar a comunicação mediúnica. Seria essa a única restrição que eu visualizo. Ok, não, tudo bem. Microfonezinho, por favor. Bem pertinho, tá? Então, eu penso também que essa energia, principalmente nesse dia no cemitério que reina ali, a pessoa mais sensível, de tristeza, de sofrimento, aquela pessoa pode inclusive sair dali se sentindo mal, influenciada por essa energia. No meu pensamento, acho que a gente em casa mesmo, fazendo o evangelho, uma leitura, uma mentalização, a gente está ajudando, lembrando dos entes queridos e também evitando um ambiente que pode não ser muito saudável para a pessoa mais sensível, não sei. Muito adequada a colocação da senhora, sim, é verdade. Pela quantidade de pessoas e pelo nível de espíritos que vão estar ali, vão estar espíritos de todos os níveis, né?
dos mais avançados aos mais atrasados. Então, realmente, a pessoa fica sujeito, naturalmente, principalmente quem tem a faculdade mediúnica, a captar, a visualizar cenas, às vezes, desagradáveis. Ao passo que em casa você teria uma certa proteção. Agora, o que eu acho mais bonito nessa tradição, né, opinião minha, nessa tradição católica cristã, é realmente tirar esse dia para pensar e refletir naqueles que se foram, nos nossos antepassados, porque às vezes na correria do dia a dia, nem sempre a gente se lembra. E essa data realmente marca esse período de pausa, que ao mesmo tempo que serve para você resgatar o vínculo afetivo, no sentido de orar, parar para pensar no seu parente que já se foi, ao mesmo tempo representa também uma oportunidade de pensar na nossa própria vida também. Porque a morte é algo que pode acontecer não só com o vizinho, né? Não só com o outro, mas com nós mesmos. Então, o Divaldo, em certa oportunidade, ele colocava que todos nós poderíamos e até deveríamos todas as noites refletir. Se eu morresse hoje, como é que eu estaria? Teria alguém que eu sentiria necessidade de pedir desculpa, pedir perdão? Alguma coisa que eu precisaria fazer e que me incomodaria? Se existir, vai atrás, faz logo, né? O que Jesus dizia? Reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto caminha com ele e tal. Então, porque enquanto estamos encarnados, é o momento adequado de fazer as coisas realmente que nos incomodam na consciência. Então, essa data traz esse convite que a gente não pode perder. Eu particularmente acho extraordinário os familiares, meu pai, minha mãe, que são católicos, eles apreciam isso. Eu acho fantástico, né? E cumprirem essa visita. Para eles é muito importante dentro dessa tradição. Então, dou todo o apoio, muito embora a gente tenha essa compreensão, essa visualização dentro da doutrina espírita de que não há a necessidade disso. Lena, que nós temos ainda aí? Da de São Joaquim. Opa! Que diz: boa noite, é um prazer revê-lo no ICEF, Wilton. Existe diferença entre morte e desencarne? Muito bem. De fato, são duas coisas distintas. Porque morrer é um fenômeno biológico que diz respeito ao corpo físico. Desencarnar já é um processo espiritual de desligamento do corpo. Nós sabemos que nem sempre toda morte é seguida da desencarnação, infelizmente. Isso normalmente em razão da forma de vida que a gente leva, dos valores que a gente cultua. Esse tema está bem tratado lá no Livro dos Espíritos. E os nossos amigos falam que se a gente tem uma vida toda voltada para as preocupações com coisas materiais, carregado de imperfeições, de ódio, de ressentimento, de maldade, a gente naturalmente tende a ficar aprisionado à matéria. A gente descrê por completo da existência do mundo extrafísico, da vida espiritual. Ou seja, uma série de crenças, de valores que fazem com que o espírito, ao haver a morte do corpo, ele sequer aceita isso. E André Luiz, no livro nosso lá, conta até o caso de uma pessoa que não aceitava, enquanto espírito, ela não aceitava a morte e ficava ali ao lado do corpo, até que o corpo, natural processo de decomposição, ficou só o esqueleto ali, e ela passou a fugir do esqueleto, né, com medo daquela visualização horrenda que era o próprio corpo dela, que já havia se decomposto. Então a literatura espírita registra inúmeros casos de espíritos que permaneceram ligados ao corpo físico. Mas isso não é a regra. A regra é que normalmente haja um desligamento, normalmente pouco tempo após a morte física, né? No um outro livro de André Luiz, que é muito didático para se entender essa questão,
é o Obreiros da Vida Eterna, onde ele conta inúmeros casos de desencarnação. Ele e os amigos espirituais, os instrutores dele, vieram realizar alguns desencarnes. Tem até um bem famoso, que se fala muito, que é o caso de Dimas, que ele era espírita. Ele é o caso de uma evangélica, por sinal uma pessoa evoluidíssima, né, com bastante valores morais. E outros casos. Então, nessa obra, o André Luiz, ele narra, inclusive, com detalhes de como é que a espiritualidade realiza esse processo de desligamento. Quais os centros energéticos que primeiro são desconectados. E no próprio caso do Dimas, né, ele mostra a influência que a família exerce com as vibrações, mantendo aprisionado. E o próprio espírito, porque o Dimas, ele resistia, apesar de conhecer a doutrina espírita, de ter o conhecimento da vida além da morte, ele resistia profundamente à ideia da morte, se apegava ao corpo físico, e isso dificultou bastante o trabalho dos amigos espirituais. Então, após realizado parte do desligamento, em que a morte do corpo já se dava clinicamente constatada, ainda assim ele ainda permaneceu ligado durante mais um dia. Ele permaneceu com um cordão de prata, né? Um cordão fluídico ligando ele ao corpo físico. E isso o próprio mentor espiritual explica ao André Luiz, que por uma necessidade ainda do espírito, que eles não poderiam desligar imediatamente, tinha de aguardar o próprio velório para depois sim realizar o desligamento definitivo e completo. Quantas perguntas existem ainda assim esperando, só para ver a questão do tempo, assim? Na internet? Daquela relação que foi enviada antes. Foram lidas quantas? 7. Faltam 7? Então tá. Fora da internet, né? Só para a gente situar assim, para uma aceleradinha assim, interessante. A gente consegue ver todas. Mais uma da internet? Então, 8ª. Tá. Então é da Cláudia de Florianópolis. Doutor Ricardo, o senhor comentou que há um desgaste energético do espírito quando ele se recusa por muito tempo a reencarnar. No caso de espíritos muito iluminados, que teoricamente não precisariam mais reencarnar, esse desgaste pode acontecer? Ele vai precisar reencarnar em algum momento no futuro? Um espírito muito evoluído, bastante evoluído mesmo, ele não precisaria mais reencarnar no planeta Terra, pelo menos, certo? Espíritos de luz, espíritos de altíssimo grau de vibração, eles não têm esse desgaste energético porque eles recompõem as suas energias pela meditação, pela concentração, pela prece. Eles absorvem energia cósmica, absorvem energias espirituais, recompõem seus núcleos de energia e não entrando nesse desgaste energético, certo? Então, quanto mais denso o espírito, mais ele precisa de energias mais densas, a ponto de espíritos muito simples terem que tomar seu suquinho de laranja, lá nos pomares da espiritualidade, precisam se alimentar para recompor as suas energias do seu corpo astral, porque ele gasta energia, porque é matéria, e matéria que tem vibração, gasta energia, precisa repor se alimentando. E os seres de luz se alimentam de luz, se alimentam de amor, de outras energias superiores, não entrariam nesse desgaste energético. Por isso que podem ficar milênios, às vezes, sem reencarnar, né? Ou reencarnam em outros astros. Ou, inclusive, nem necessitam mais reencarnar aqueles que já atingiram uma posição de espíritos puros. Né? Então, por essa densidade bastante elevada, aliás, diminuta, né, melhor dizendo, não haveria esse desgaste energético. Exatamente. Muito bem. Seguimos. Após a morte, o espírito recém-desencarnado tem plena lucidez do que passou e do que se passa com ele? Não, frequentemente não. Após
Após a morte, o espírito recém-desencarnado tem plena lucidez do que passou e do que se passa com ele? Frequentemente não. A maior parte de nós, possivelmente espíritos numa condição mediana, passamos por um momento de perturbação e normalmente não se tem clareza do que acontece. Somente espíritos já um pouquinho mais esclarecidos e evoluídos é que conseguem passar pelo fenômeno da desencarnação, acompanhando, assistindo. No entanto, apesar desse momento de perturbação que os espíritos colocam lá no Livro dos Espíritos, é extremamente importante que os encarnados do velório guardem o mais profundo respeito, evitando comentários desagradáveis, lembranças desagradáveis, porque o espírito capta as vibrações e ele pode ter lucidez e acompanhar falas que o entristeçam profundamente e que o desorganizem mais ainda. Por isso que os velórios, a doutrina espírita recomenda que seja aquele ambiente de mais profundo respeito, consideração, de pensamentos fraternos, evitar conversas, comentários desagradáveis, defeitos da pessoa. Não cabe, em momento nenhum cabe isso, e principalmente ali, menos ainda ali. Então, quem não estiver no local para orar, para vibrar, para fazer prece, para desejar o bem, é melhor até que nem fique, né? É muito usual não tanto comentar sobre os defeitos daquele que desencarnou, mas tem outra situação que acontece muito, que é parecida. Porque geralmente quem desencarnou, todo mundo diz, ele era muito bom, era uma pessoa maravilhosa, né? E comenta as coisas positivas. Mas é muito frequente essas mesmas pessoas dizerem, ele era muito bom mesmo, porque coitado dele, aturava uma mulher terrível e tal, aí, né? Fala um montão da mulher. Ou então, ele era uma pessoa maravilhosa, mas a filha dele aprontava, sabe que ela aí, sabe que não sei o que, entende? Então, são aqueles comentários negativos sobre as pessoas próximas. E essas energias são muito dolorosas para o espírito que está desencarnando e que sente essas referências das suas próprias pessoas que ele ama, né? Às vezes até ele nem sabia certas coisas, né? Então isso infelizmente é muito comum nos velórios, até esses elogios, aquele, ele era muito bom, maravilhoso, mas, né, fulano, o chefe dele, enfim, as pessoas com que ele convivia, fala-se muito. Então isso é uma energia de baixa vibração que atrapalha bastante o espírito que está desencarnando, né? Muito bem. É outra coisa assim, velório que sempre se fala muito, é ficar contando como que foram os últimos dias dessa pessoa, a doença, etc. e tal. Isso também pode causar uma perturbação àquele espírito? Olha, todo comentário, se desagradável, eu acho que a grande regra é se colocar no lugar dele. Se você estivesse no lugar dele, gostaria de ouvir os outros comentando determinados aspectos de sua intimidade? Vai depender do comentário, né? Quando é um comentário que não traria constrangimento, em tese, algo superficial, eu não vejo nenhum mal, né, em se dar informação a esse respeito. Mas se o comentário não for agradável, é bom que se evite. Porque se pode fazer um comentário falando na bravura da pessoa, né? Pode fazer um comentário elogiando a dignidade com que ele passou aquilo. Então, você relata sim, mas relata com amor, relata com fraternidade, relata com acrescido de alguma coisa positiva, né? Então pode se relatar, mas tem gente que adora só o aspecto mórbido, né? Aí evidentemente pode, como diz o Wilton, chegar lá uma energia que desagradável, né? Parece que nosso amigo lá, esse. Boa noite. Boa noite. Aproveitando o gancho da pergunta, ontem, né, eu comentando com a minha esposa, um tio dela desencarnou. E em relação a isso, até mesmo pela não compreensão, né, não só de alguns familiares, mas também da própria esposa, ela apresenta assim, um quadro de não estar conformada com a situação.
Então eu queria que vocês dessem um adendo sobre isso, o que isso pode gerar para o espírito do desencarnado. Perfeitamente compreensível, né? Qualquer um de nós que perdesse, mesmo nós espíritas que temos a visão clara e a convicção profunda da vida no mundo espiritual, é natural que se a gente perder um pai, uma mãe, esposa, filho, a gente sofra bastante. Até porque tem o elemento da presença física, do cotidiano, né, e outras implicações econômicas, etc. E a afetiva do dia a dia. Então é perfeitamente compreensível o sofrimento, a dor, o choro. Agora nós espíritas necessitamos, e as outras crenças também, ter aquele elemento de confiança em Deus, na providência divina. Essa confiança de que as coisas não acontecem por acaso, e que possivelmente, se houve essa desencarnação, cabe-nos a resignação, aceitar esse fato. Então, é perfeitamente natural que durante semanas, ou às vezes até alguns meses, a pessoa sofra, mas depois de um certo tempo, a pessoa tende realmente se recompor, aceitar aquela realidade, até porque um estado de pensamento fixo e entristecido por esse fato prejudica o irmão espiritual a quem a pessoa ama, quem a pessoa quer o bem no fundo, né? No entanto, há variáveis aí para se compreender esse sofrimento que passa pelo apego, né? além da questão da falta em si, ou da não convicção da existência no mundo espiritual, da vida futura. São alguns elementos a se pensar. Mas é importante, como reconforto, levar sempre essa palavra de que a vida continua, que a pessoa está do outro lado, e que se há um desejo de auxiliar, e sempre existe esse desejo de ajudar, de auxiliar, é emitindo bons pensamentos, é vibrando positivamente e aceitando. Porque se para nós que estamos encarnados é doloroso a perda dessa pessoa, chegar em casa ela não está mais ali, não está no quarto, etc. Se é doloroso esse cotidiano, e o espírito que ficou sem nada, ficou sem a casa dele, perdeu os objetos, trabalho, títulos, está lá no mundo espiritual agora, para ele é mais difícil ainda. Para quem desencarna, é muito difícil a nova realidade, porque tudo que é de material fica. Essa é uma realidade. Tudo que é de material fica, a gente não leva nada. Nem os títulos, somente conhecimento. Então, para o espírito é extremamente difícil esse momento de retomar a existência do lado de lá. Ele também vai precisar um tempo para se recompor, para deixar de ficar só se lembrando nas questões familiares ou profissionais que ele tenha deixado, né, pendentes. Enfim, da vida que ele levava. É uma nova existência. Então, os familiares, para ajudarem, têm de se conscientizar da necessidade de vibrar positivamente, de orar, com carinho, afeto, se resignar com essa situação, porque é uma questão de tempo para que a gente retorne para lá também. Ok. Continuando, tá? Ao desencarnar, a pessoa consegue se lembrar de suas existências anteriores? O normal é que não. O normal é que não. Excepcionalmente é que os mentores e os guias o permitem quando há uma finalidade pedagógica, educativa, esclarecedora para isso. Muito embora até mesmo encarnados, há pessoas que se recordam de flashes e de momentos de existências anteriores. Há diversos estudiosos que pesquisam isso aí, né? Já falecido Dr. Ian Stevenson, de casos de crianças que se recordavam de existências passadas. Enfim, há até documentários que se colocar na internet, no Google, no YouTube, vai se achar relatos de crianças que se recordam de existências passadas. Desculpe. Vejam que a pergunta e a resposta está referindo ao desencarnar, né? Momentos após ou logo em seguida. É nisso que a pergunta está se referindo, e a resposta também. É claro que depois de algum tempo vem essa situação, que os mentores podem chamar, passa um filminho, mostra, analisa, veja, você já trazia isso a tantas reencarnações, né? Como ele bem lembrou.
Mas ao desencarnar, não se tem essa ideia de que se lembra de todas as minhas vidas passadas. Não, isso realmente é como o Hildo falou, né? Até porque isso não ajudaria e poderia ser extremamente prejudicial para o espírito. Exatamente. Então a espiritualidade, quando revela, frequentemente o faz apenas de trechos e de partes que são relevantes para um determinado aprendizado, para uma determinada superação que o espírito precisa realizar, às vezes para reatar laços afetivos com outras pessoas que o prejudicaram e que têm animosidade. Então a espiritualidade mostra o que ele também fez em outras existências com aquela pessoa. Na internet tem alguma questão ainda? Tem mais uma. Oba. Do Luciano, que está em Veneza. Ah, vocês conhecem o Luciano de Veneza? É. Luciano é alguém daqui do ICEF que trabalha conosco, né? E que agora está viajando, então ainda em Veneza, né? Em lugares onde não se estuda a reencarnação, como os espíritos ajudam essas pessoas a evoluírem espiritualmente? Tá? Pergunta aí, ele já ouviu, né? Então ele responde aí. Bom, mas então, como é que é a pergunta mesmo? Vou repetir então. Em lugares onde não se estuda a reencarnação, como os espíritos ajudam essas pessoas a evoluírem espiritualmente? A providência divina atua em todos os locais, em todas as religiões, né? Não há nenhum ponto do planeta desguarnecido da providência divina. Então, os irmãos, qualquer que sejam a cultura, compreendendo, aceitando ou não a reencarnação, ela é um fenômeno biológico. Por isso que o Nicodemos, lá quando foi conversar com Jesus, lá, e que Jesus disse que é preciso renascer de novo e tal, e o Nicodemos, como eu, um homem velho, vou entrar no ventre da minha mãe? E aí Jesus deu aquela chamada nele, né? Disse, mas tu, um doutor da lei, não sabe dessas coisas, eu estou falando das coisas da terra. Reencarnação é coisa do dia a dia. Quando eu falar das coisas do céu, como é que você vai compreender, né? Então deu essa chamada de Nicodemos, porque a reencarnação é um fenômeno biológico. E a espiritualidade naturalmente faz com que o processo se realize naturalmente. Então, independentemente de acreditarmos ou não, ele vai se processar. Assim como o nosso estômago realiza a digestão, quer compreendamos ou não como ela se dá, quer aceitemos ou não, até neguemos, o estômago não digere, mas se eu alimentar alguma coisa, possivelmente, aliás, certamente ele vai realizar a assimilação das substâncias ali. É fácil para o desencarnado se adaptar à vida no mundo espiritual? De maneira nenhuma. Nós até comentamos anteriormente que para o espírito é um momento difícil, em geral, abandonar toda a sua rotina, toda a sua vida, a não ser que ele já esteja extremamente preparado para isso. O Chico Xavier deve ter sido muito suave passar para o lado de lá, até porque ele já passava mais tempo lá do que propriamente com a consciência de encarnada nos seus últimos anos de vida. Então varia de pessoa para pessoa, naturalmente, mas na média da população, nós que temos ainda uma vida muito voltada com preocupações para as coisas materiais, a agenda do nosso dia a dia é uma agenda muito material, né? De compras, de contas, de afazeres voltados para a questão material mesmo, corpo, da nossa rotina capitalista. E a nossa rotina semanal é assim também, né? Muito embora lá o Velho Testamento, Moisés tenha recomendado pelo menos um dia, né, um dia de sábado reservar ao Senhor, que a gente deve reservar realmente. Mas a nossa rotina é muito material, se vocês param para pensar, dias, meses, semanas, meses e anos, né? Mas a doutrina espírita faz esse convite todo dia para que a gente pare, pense e busque investir patrimônio espiritual, né? Como Sócrates dizia, para tornar a nossa alma virtuosa, a nossa alma bela, de valores espirituais.
Stephanie, ótimo. E as pessoas moralmente medianas, logo que após o passamento, né? Qual o primeiro impacto? A recepção, como é que é feita? Olha, varia bastante, né? Há espíritos que não aceitam a ideia da morte, que morreram, até porque eles estão vivos, né? Nas reuniões mediúnicas é muito comum, quem trabalha nas reuniões de desobsessão, que os espíritos são trazidos para ali por mentores, para que seja prestado um determinado auxílio, um determinado esclarecimento. E muitos chegam, não aceitam a ideia de que morreram, de que desencarnaram. Muito embora achem as coisas meio estranhas. Lá em casa ninguém me escuta mais, eu falo, ninguém me dá atenção. Parece que há todo um complô contra mim. Então, o dialogador, o doutrinador, vai convencê-lo, vai esclarecê-lo de que, na verdade, ele realmente continua vivo. Ele não morreu porque a morte não existe, mas ele já não pertence ao corpo físico. Ele está numa outra dimensão. E que, inclusive, não deveria permanecer nem nos seus lares, nem na crosta do planeta Terra. Porque há moradas, há dimensões apropriadas, onde o espírito vai continuar a sua existência, seus processos de aprendizado. Então, há esse nível de espíritos, né? Há outros, naturalmente, que já compreendem melhor e que, ao passar para o mundo espiritual, são levados para colônias, são levados, né, para postos de socorro aqui na Terra, para depois ser encaminhado para colônias no mundo espiritual, onde aí sim vai prosseguir sua existência, né, trabalhando, e depois, tendo condição, até vir auxiliar seus parentes na condição de espírito protetor, espírito familiar, desde que tenha um nível evolutivo compatível para isso, né? Então, a resposta para essa pergunta do senhor realmente depende muito do nível de esclarecimento e do nível moral do espírito. É muito comum a mãe receber a pessoa. Primeiro porque geralmente a mãe vai antes da gente. É o mais comum, né? Não é regra absoluta, mas é o mais comum. Segundo, porque a mãe já nos conhece bastante e ela teve a peculiaridade de nos introduzir aqui no planeta Terra. Nós reencarnamos dentro de um organismo materno, que ficamos 9 meses ali dentro, houve um parto, uma chegada, então a espiritualidade dá assim uma... Não sei se preferência é o termo certo, mas há uma certa naturalidade de que a mãe vá nos receber. Evidentemente, não são todas as mães, porque há mães que não têm a menor condição de nos receber, há mães que estão em péssimas condições, há mães que só vão atrapalhar, né? Existem situações que não há, inclusive, bom relacionamento da mãe e filho, né? Então, esses casos não. Mas nos casos mais comuns, é muito comum a mãe nos receber, ou avós. Os avós ou o pai, né? É extremamente comum também acontecer. Quando meu pai desencarnou, foi o pai dele e o avô dele que estavam acompanhando quando ele desencarnou, né? Quando o mais comum geralmente é a mãe, mas foi visto o pai e o avô dele recebendo, né? Então, só para dar uma especificação assim. Mas são ótimos questionamentos que estão surgindo aí, né? Muito bem, vamos adiante? O Espiritismo vê algum problema em se cremar o corpo? A questão da cremação. Esse tema, a espiritualidade, pela pesquisa que nós fizemos, teve a oportunidade de se manifestar. O Espírito Emmanuel, lá no livro O Consolador, recomendando que não tivéssemos muita pressa para efetuar a cremação, ou seja, queimar os despojos mortais. Porque a legislação atual, ela exige o prazo de apenas 24 horas. Ou seja, 24 horas após o óbito, a declaração de óbito, já é possível, do ponto de vista legal, realizar a cremação. O Espírito Irmão X, uma mensagem, Humberto de Campos, uma mensagem pelo Chico Xavier também, ele vai solicitar que se deixe pelo menos 3 dias, 72 horas, né, que o corpo seja colocado no
frigorífico, uma câmara fria, onde ele possa permanecer ali. Isso é importante para o espírito, a fim de que a espiritualidade possa realizar todo o desligamento necessário e para dar tempo mesmo de adaptação ao espírito. Porque depois da morte, nem sempre a espiritualidade tem condição de fazer o desligamento, porque o próprio espírito não oferece condições para isso. Então é preciso, às vezes, um tempo para que as energias sejam dissipadas, né? A gente fala em desligamento, para quem não está familiarizado na doutrina espírita, porque nós temos um corpo físico, né, e um perispírito, que é o corpo do espírito. Então é o perispírito quem modela o nosso corpo físico. E esse perispírito, juntamente com o espírito, ele é que é desligado do corpo físico quando se esvai a vitalidade nossa. Então é essa a recomendação, de que se preserve pelo menos 3 dias antes de realizar a cremação. Fora isso, não há nenhuma objeção da doutrina espírita. Na internet há alguma mais pergunta? Por enquanto não. Afinal, deu sol hoje lá em Veneza, não tem resposta. Está chovendo, eles chegaram no meio da tarde. Ah, tá bom. Certo, seguimos. O que os familiares podem fazer para ajudar o recém-desencarnado na nova vida? Podem fazer muito. A família, a oração. E eu também diria evitar o que... Numa época dessa nós lemos uma mensagem que nos tocou até bastante, eu até enviei para a lista do ICEF, uma mensagem de que muitos espíritos às vezes ficam abalados no mundo espiritual por ver sua família se digladiando em relação a heranças, temas como heranças, coisas materiais. O espírito sofre bastante a consequência de desavenças familiares, desentendimentos familiares. Então, se eu não me engano, era até o espírito de Humberto de Campos, o irmão X, ele até recomendava, né? Já façam os seus testamentos, já deixem seus patrimônios destinados. E mais do que isso, já se desapeguem dos bens materiais, já comecem a trabalhar isso aí, não esperem a morte, né? Comecem desde bem cedo, porque essa preparação é que realmente vai dar uma condição de tranquilidade no mundo espiritual. E o papel dos familiares, como já dissemos anteriormente, é realmente de orar, de emitir boas vibrações, de perdoar possíveis erros que a pessoa tenha cometido, porque isso também ajuda, né, naturalmente, no processo de paz do espírito que se encontra no mundo espiritual, que recebe toda a carga emocional, vibracional de seus entes queridos, de seus familiares. Ok. Sim. Temos mais uma pergunta que eu vou fazer agora. O que se pode fazer para se conseguir uma desencarnação tranquila, suave? Desencarnar é tal qual viver. Então, a boa preparação para a desencarnação é a boa vida. É a vida pautada nos valores maiores. Valores esses que não têm muita novidade. Há milênios, as diversas tradições filosóficas e espirituais já mencionam a necessidade da gente cultivar os valores da nossa condição de espíritos eternos. Nos preocuparmos com o lado do nosso ser imaterial. E aquela pergunta, né, que o Divaldo sugere, que todas as noites a gente pudesse fazer, inclusive. Morri, como estou me sentindo? É um verdadeiro choque se você pensar realmente com bastante realidade, porque, em geral, nós não nos preparamos para esse fato, que é um fato inevitável na vida de todos nós. A passagem para o mundo espiritual, o retorno para a nossa verdadeira pátria, né? Então, a doutrina espírita vem mostrar o lado positivo disso aí, no sentido de que não há morte e há apenas a vida, e de que nós poderemos
trabalhar adequadamente desde já, né, para que esse momento de transição não seja doloroso, não seja agressivo. E não nos enganemos, não é pelo fato de sermos espírita que estamos em melhor condição. Lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que Kardec faz. O fato de conhecermos sobre a vida no mundo espiritual, de termos essa noção, isso aí facilita? E os espíritos respondem: de algum modo facilita sim, porque você já conhece de antemão a realidade que vos espera, mas não é o mais importante. O mais importante são os valores que você cultivou, sua forma de vida, seu desapego, né, às questões materiais, enfim, buscar uma vida pautada em valores espirituais. Isso sim é o que realmente conta e pesa para efeitos da desencarnação. Fialho, você poderia colocar alguma coisa interessante sobre essas questões da morte? Vejamos. Eu acompanhei e tive vários insights, né? Por exemplo, o meu pai, ele foi recebido por um irmão adotivo quando ele faleceu. O meu sogro, né? Ele fazia muita caridade, então quando ele morreu, o padre Oliveira Kramer, já falecido, com outros padres, estavam recebendo na espiritualidade. E quanto a essa última pergunta, né, quer dizer, se você todo dia exercitar morrer, quer dizer, sai do seu corpo, faz uma coisa fora do corpo, volta. Se você tornar isso uma rotina, né, ou desdobramento, pode ser a meditação, né, é uma maneira de... Você torna isso uma rotina, quando você morre, é aquele dia que você foi e não voltou. Você está acostumado a ir e voltar, então... conscientemente é um dia a mais, é um outro dia na sua vida, não tem aquele choque todo, né, que a gente sente, quer dizer, é aquela passagem do mundo de expiação e dor para o mundo de regeneração. No mundo de expiação e dor, né, essa passagem é dolorosa para quem vai e para quem fica, né? Agora no mundo de regeneração, né, as pessoas podem ir e dizer assim, gente, dessa vez eu vou e não vou voltar. Né, fica uma coisa mais tranquila, e você não perde a consciência no processo. E realmente é isso que foi colocado, né? Se você tem essa vida, porque o nosso lugar é lá, a nossa verdadeira pátria é lá. Então, todo dia, conscientemente ou inconscientemente, a gente está se relacionando com o lado de lá. Então, se você torna consciente o que hoje é inconsciente, você já todo dia que você leva essa vida espiritual, você já leva uma parte dessa vida do lado de lá. É lógico que você estando aqui, você tem que focar, né, nas tarefas do planeta. Não pode também, a não ser que seja a sua missão, tem espíritos que vêm só para irradiar. Então eles encarnam, mas eles ficam o tempo todo do outro lado. E só estão canalizando energias para essa dimensão. Mas se não é esse o caso, né, quer dizer, quanto mais espiritual for a sua vida, mais tranquila vai ser essa passagem, menos dolorosa vai ser essa passagem, mais consciente vai ser essa passagem, como até no exemplo que ele colocou, que aquela evangélica, não sei se foi evangélica, ela ajudou no reencarne. Ela não foi tão consciente, né, que ela mesma ajuda a cortar o fio de prata. Quer dizer, então ela não perdeu em nenhum momento Então é exercitar isso, né? Como diz o Divaldo, né? Aliás, a gente, inconscientemente, a gente faz isso, né? Porque os físicos dizem que o tempo é discreto. Então a gente, num segundo, a gente morre e renasce 300 mil vezes. Você morre, renasce, né? Então, morrer é tão normal, quando você toma consciência disso, então esse medo da morte, ele começa a diminuir. A fala do professor Fialho me fez lembrar um ponto importante que eu acho que merece ser ressaltado, que é a importância realmente da vida, do momento presente, né? As coisas materiais têm um significado e uma importância, né? A gente estudar, trabalhar, ter conforto, lazer. A doutrina espírita de maneira nenhuma condena isso aí, muito pelo contrário. Progresso, bem-estar é um avanço para a humanidade. A questão é o valor que damos às coisas.
né? E a nossa sociedade tem muito que evoluir nisso. Quando você pega no direito e compara, embora as penas sejam de fato fortes para quem tira a vida de outra pessoa, mas se você observa no Código Penal, nós vamos encontrar uma defesa patrimonialista muito grande, né? Porque a nossa sociedade, o nosso direito foi muito estruturado em valores materiais. Então, o patrimônio é profundamente defendido. Isso reflete o nosso nível evolutivo, a média do nosso nível evolutivo. Ao passo que outros valores mais principiológicos, a dignidade da pessoa humana, você já veio estabelecido na Constituição, em um patamar mais elevado, ainda bastante vago, ainda a ser mais desenvolvido, né? Muito embora tenha outros teóricos que apontem uma visão de direito voltado até mesmo para a felicidade humana. Então, visões já bastante elasticidas e em profunda sintonia, eu diria, com a doutrina espírita, com a visão de que o homem é mais importante do que o patrimônio, do que o bem, né, do que o bem material. Tem mais uma perguntinha da internet. A Deise, de Florianópolis, pergunta: sou adotada. Quando eu desencarnar, quem vai me receber? Minha mãe biológica ou a minha mãe que me adotou? Quem sabe as duas, né? Não sei. Mas com certeza a que tiver melhor condição, né, a que vai estar lá do lado de lá esperando-a. E outros familiares, possivelmente, e outros amigos ou familiares de outras existências de que ela não se recorda, mas que continuam amando-a, né, que continuam com grande afeto. Porque, inclusive, os nossos espíritos protetores, que nós, no presente momento, às vezes a gente não tem consciência, mas cada um de nós tem um espírito protetor, tem um espírito amigo. Essa afirmação é feita lá no Livro dos Espíritos e é algo maravilhoso, né? Como diz o Espírito de Santo Agostinho, é fantástica a doutrina do espírito protetor. Imaginar que cada um de nós tem um amigo, um protetor do nosso lado, nos intuindo, nos inspirando, e normalmente essas almas, esses irmãos, eles são companheiros nossos, foram companheiros nossos de outras existências, né? O caso do Emmanuel, só para ilustrar, o Emmanuel, no livro há 2000 anos, né, em que ele era o Públio Lentulus, né, a filha dele, Lívia, era o espírito que neste século foi o... Era Flávia. A Flávia, desculpe. Flávia foi Chico Xavier, né? Então, espíritos que tinham vinculações milenares. A esposa dele era Lívia, né? Exatamente. Muito bem. Nós estamos assim no final. Tem mais alguma última questão? Não? Então vamos encaminhar para o encerramento, né? Manda um abraço para o Luciano lá e estamos esperando uma resposta que deu uma pergunta para ele. Ansiosos aí pela resposta, depois vamos ver. Aí uma pergunta daqui para lá. Bom, gente, então vamos nos preparar para o encerramento da nossa reunião, conectando-nos outra vez com a dimensão extrafísica, conectando-nos com a equipe espiritual, absorvendo as luzes que nos são enviadas, as energias azuis do céu, do mar, que entram pelo nosso coronário, distribuindo-se por todo o nosso ser. As energias verdes dos bosques, das florestas, o dourado do sol, o violeta da espiritualização. Muitas flores são aqui distribuídas energeticamente e que levemos aos nossos lares, também o pessoal da internet, todas essas energias, todo esse carinho da espiritualidade. Que assim seja. Ok. Acho que é.